Caminhoneiro vê Caramelo cego e idoso desesperado na rodovia. Vou acabar com seu sofrimento. A chuva caía grossa sobre a rodovia quando um caminhão pesado reduziu a velocidade e encostou no acostamento. Entre o barulho dos motores e o vento gelado, quase ninguém teria notado aquele vulto pequeno e trêmulo à beira do asfalto. Mas ele estava lá. Um caramelo velho, cego, perdido, com o corpo cansado e o coração ainda insistindo em bater forte. O caminhoneiro desceu com passos lentos, sem imaginar que aquele encontro mudaria completamente o rumo da sua estrada e da sua própria vida. O que começou como um impulso em meio ao temporal se transformou em uma jornada de 9 meses cheia de desafios, escolhas difíceis, sacrifícios silenciosos e uma conexão que só quem já se sentiu sozinho entende de verdade. Ao longo dessa história, você vai acompanhar como dois seres machucados aprendem, pouco a pouco, a confiar novamente, enfrentando a dureza da estrada, o peso das decisões e os limites do próprio coração. Nada acontece de uma vez. Cada avanço tem um custo. Cada conquista cobra um preço. E nem sempre o amor vem sem medo. Antes de continuar, aproveita esse momento, curte o vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história como essa. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir prova que, às vezes, a estrada mais longa não é a que está no mapa, mas a que a gente percorre por dentro. A chuva não dava trégua naquela tarde. Ela caía grossa, contínua, batendo no para-brisa do caminhão como se quisesse chamar atenção para algo que não podia mais ser ignorado. A rodovia seguia longa, cinza, cercada por mato baixo e placas antigas. Dentro da cabine, Sebastião mantinha os olhos atentos, as mãos firmes no volante e o rádio ligado baixo, tocando uma moda de viola antiga que falava de saudade e estrada. Era mais um dia comum de trabalho, ou pelo menos era o que parecia. Foi então que algo diferente interrompeu a rotina. Um vulto pequeno à margem da pista, quase confundido com a lama e a vegetação molhada. Sebastião diminuiu a velocidade por instinto. Não sabia explicar o motivo, apenas sentiu um aperto estranho no peito. Quando se aproximou, percebeu que não era um objeto jogado, nem um saco rasgado. Era um cachorro. Um caramelo velho, magro, com o pelo grudado pelo excesso de chuva e o corpo tremendo de frio. Caramelo estava parado, sem tentar atravessar, sem correr. Apenas ali, imóvel, com a cabeça baixa e as orelhas caídas. Os olhos opacos não acompanhavam o movimento dos carros. Ele latia baixo, quase um gemido, como quem pede ajuda sem saber para quem. A água escorria pelo focinho, misturando-se ao barro que já marcava suas patas cansadas. Sebastião encostou o caminhão no acostamento. O pisca-alerta refletia no asfalto molhado. Ele ficou alguns segundos sentado, olhando pela janela, lutando contra pensamentos que insistiam em vir. Não dava para levar cachorro na estrada. Não dava para parar sempre. Não dava para se envolver. A vida já era pesada o suficiente. Mesmo assim, a porta se abriu. O cheiro de chuva e terra molhada tomou conta do ar. Sebastião desceu devagar, sentindo o frio subir pelas botas. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior. Quando se aproximou, Caramelo não se afastou. Apenas virou levemente a cabeça, como se percebesse a presença pelo som, não pela visão. O cachorro tremia mais agora, mas não rosnou, não tentou morder, não demonstrou agressividade alguma. Sebastião se agachou com cuidado. Estendeu a mão devagar, deixando que Caramelo sentisse o cheiro. O focinho encostou nos dedos, frio e úmido. O toque simples foi suficiente para que o cachorro soltasse um suspiro longo, daqueles que parecem carregar meses de cansaço. Ali ficou claro que Caramelo não enxergava. Os olhos estavam abertos, mas vazios, perdidos em um mundo que já não existia para ele. Um caminhão passou buzinando ao longe, fazendo Caramelo se encolher de susto. Sebastião, quase sem perceber, colocou a mão sobre o dorso do cachorro. O pelo era áspero, ralo em alguns pontos. As costelas marcavam sob a pele. Não era apenas um cachorro perdido. Era um cachorro esquecido. A frase que atravessou a mente de Sebastião não veio com crueldade, mas com cansaço. Uma ideia dura, nascida do medo de ver alguém sofrer sem poder fazer nada. Mas bastou olhar novamente para Caramelo, sentir o peso frágil daquele corpo encostado em sua perna, para que tudo mudasse. Não era o fim que aquele cachorro precisava. Era uma chance. Sebastião respirou fundo. Tirou do bolso um pedaço de pão amanhecido que guardava para a estrada.
Partiu em pequenos pedaços e colocou perto do focinho de Caramelo. O cachorro farejou, hesitou, depois comeu devagar, como se não quisesse incomodar. Cada mordida parecia uma vitória silenciosa. A decisão foi tomada ali, no meio da chuva, sem plano, sem garantia. Sebastião improvisou uma corda velha que tinha no caminhão, transformando em guia. Falou baixo, com voz firme, dizendo o nome que surgia naturalmente. Caramelo. O cachorro respondeu com um leve abanar de rabo, quase imperceptível, mas real. Colocar Caramelo na cabine não foi simples. Ele precisou ser erguido com cuidado. O cachorro não reclamou, apenas se deixou levar, confiando em um estranho porque não tinha mais opções. Dentro do caminhão, o calor era diferente. O som da chuva ficou mais distante. Caramelo se encolheu em um canto, ainda tremendo, mas agora protegido. Sebastião pegou uma toalha velha e começou a secar o cachorro, com movimentos lentos e pacientes. Cada gesto era acompanhado por um silêncio pesado, quebrado apenas pelo rádio e pela respiração cansada dos dois. Algo dentro dele mudava, mesmo que ainda não soubesse nomear. A estrada continuou depois disso, mas já não era a mesma. Do lado do passageiro, um caramelo velho e cego dormia pela primeira vez em muito tempo sem medo. No volante, um caminhoneiro encarava o caminho à frente sabendo que, a partir daquele dia, não seguiria mais sozinho. O caminhão voltou à estrada enquanto a chuva diminuía aos poucos, transformando o barulho forte em um tamborilar constante. Dentro da cabine, o ar estava mais quente, carregado do cheiro de pano úmido, ferrugem antiga e ração guardada em saco aberto. Caramelo permanecia encolhido sobre a toalha, respirando com esforço, como se ainda não acreditasse que aquele abrigo fosse real. Cada solavanco da estrada fazia suas orelhas se moverem, atentas, tentando decifrar um mundo que agora existia apenas em sons. Sebastião dirigia com mais cuidado do que o habitual. Reduzia a velocidade em curvas, evitava buracos, mesmo quando o relógio no painel lembrava que o prazo apertava. O rádio seguia baixo, mas ele acabou desligando. O silêncio parecia mais adequado. De vez em quando, olhava de canto para o lado, conferindo se o cachorro ainda estava ali. Sempre estava. A primeira parada aconteceu em um posto antigo, desses com piso de cimento manchado e cheiro permanente de diesel. Sebastião desceu, sentindo o corpo reclamar do dia longo. Quando abriu a porta do passageiro, Caramelo se mexeu assustado, tentando se levantar sem saber para onde ir. O caminhoneiro falou baixo, com calma, tocando de leve no pescoço do cachorro. A mão firme serviu de guia. Caramelo entendeu o gesto e se aquietou, ainda tremendo. Sebastião comprou água, um pedaço de frango simples e perguntou ao frentista se havia algum lugar mais tranquilo. Não explicou muito. Apenas pediu um canto afastado do movimento. O frentista, acostumado a histórias estranhas da estrada, apontou para trás do restaurante. Ali, o cheiro de comida misturava-se ao da terra molhada. Sebastião improvisou um prato com uma tampa de plástico e colocou a comida morna perto de Caramelo. O cachorro demorou a se aproximar. Farejou o ar, confuso, até tocar o alimento com o focinho. Comeu devagar, com cuidado, como quem já teve comida tirada antes. Sebastião observava em silêncio, sentindo um peso estranho no peito. Não era pena. Era responsabilidade. Uma que ele não planejava carregar, mas que agora estava ali, sentada no chão, comendo aos poucos. A noite caiu rápido. A chuva cessou, dando lugar a um vento frio que atravessava roupas e pensamentos. Sebastião voltou ao caminhão, ajeitou um espaço mais confortável na cabine, usando uma manta antiga que carregava para emergências. Caramelo foi colocado ali com cuidado. Antes de fechar a porta, o cachorro virou a cabeça na direção de Sebastião, atento ao som da respiração dele. Um vínculo silencioso começava a se formar, mesmo sem palavras. Na estrada novamente, Sebastião começou a pensar nas consequências. Documentos, entregas, fiscalização. Tudo parecia mais complicado agora. Ele lembrava de histórias de colegas que haviam tentado ajudar animais e acabaram desistindo. Pensou se estava preparado para isso. A estrada sempre foi seu mundo, com regras claras e distâncias previsíveis. Um cachorro cego mudava tudo. Em determinado momento, Caramelo se levantou com dificuldade e começou a andar pela cabine, batendo levemente no banco, depois na porta. O barulho seco fez Sebastião frear mais forte do que o necessário.
O coração acelerou. Ele encostou o caminhão novamente, respirando fundo. Falou com o cachorro, pediu calma, tocou no chão para indicar onde ele podia ficar. Depois amarrou uma corda curta no banco, criando um limite seguro. A solução era simples, improvisada, mas funcionou. Caramelo se acalmou aos poucos, deitando novamente. Horas depois, a estrada mudou. O asfalto deu lugar a trechos mais irregulares. O cheiro de terra seca substituiu o da chuva. O céu clareou um pouco, mostrando estrelas entre nuvens rasgadas. Sebastião sentia o cansaço pesar nos olhos, mas não parava. Não queria dormir ainda. Não queria deixar Caramelo sozinho naquele momento. Em um trecho mais silencioso, Caramelo começou a choramingar baixo. Um som curto, contido, que parecia vir de muito fundo. Sebastião não ignorou. Estendeu a mão, tocando o dorso do cachorro, fazendo um carinho lento. Não disse nada. Não prometeu nada. Apenas ficou ali, presente. O choro cessou. Quando finalmente pararam para descansar, o caminhão estava longe da cidade, cercado apenas pelo escuro e pelo som distante de insetos. Sebastião desligou o motor. O silêncio foi completo. Dentro da cabine, dois corpos cansados dividiam o mesmo espaço. Caramelo respirava de forma mais regular agora. Sebastião encostou a cabeça no banco, sentindo algo diferente. Não era alívio. Era o início de uma mudança que ele ainda não entendia, mas que já não podia evitar. A manhã chegou silenciosa, com uma luz pálida atravessando o para-brisa sujo. O ar dentro da cabine estava frio e carregado do cheiro de estrada. Sebastião acordou antes do despertador, como fazia anos, e levou alguns segundos para lembrar por que o espaço parecia diferente. Então ouviu a respiração próxima, ritmada, e virou o rosto. Caramelo estava acordado, mas quieto, com o focinho apoiado sobre a manta. As orelhas se moveram ao perceber o movimento. O cachorro não enxergava, mas estava atento a cada som. Sebastião abriu a porta com cuidado para não assustar. O rangido metálico fez Caramelo levantar a cabeça. O caminhoneiro falou baixo, avisando que ia descer. Pegou a guia improvisada e tocou de leve no peito do cachorro antes de colocá-la. Caramelo aceitou, ainda inseguro, mas sem resistência. Ao descerem, o chão estava úmido do sereno da madrugada. O cheiro de mato e terra fresca dominava o ambiente. Caramelo deu alguns passos curtos, tateando com as patas, o focinho próximo ao chão. Sebastião acompanhava atento, regulando o ritmo. Não havia pressa. Pela primeira vez em muito tempo, ele podia esperar. O cachorro fez suas necessidades perto do acostamento e voltou a se aproximar do caminhão, guiado pela mão firme que já reconhecia. O café da manhã foi simples. Água fresca, ração misturada com um pouco de frango que havia sobrado da noite anterior. Caramelo comeu melhor dessa vez. Ainda devagar, mas sem a hesitação extrema do dia anterior. Sebastião observou em silêncio, sentado no degrau do caminhão, sentindo o corpo relaxar um pouco. Aquela pequena melhora tinha peso. Quando voltaram à estrada, o movimento era maior. Carros passavam em alta velocidade, levantando poeira. O barulho fazia Caramelo se encolher. Sebastião reduziu a marcha e fechou parcialmente a janela para abafar o som. Ajustou o banco, garantindo que o cachorro ficasse em um ponto seguro. A cada freada, olhava para o lado, confirmando que estava tudo bem. A primeira dificuldade real surgiu algumas horas depois, em uma parada obrigatória para a conferência de carga. Sebastião já conhecia o lugar. Um pátio amplo, com caminhões alinhados e gente apressada. Ao estacionar, sentiu o estômago apertar. Descer com Caramelo ali não seria simples. O cachorro percebeu a mudança no ambiente e começou a respirar mais rápido. Sebastião esperou. Observou o fluxo de pessoas. Escolheu o momento mais calmo. Falou com Caramelo o tempo todo, usando o mesmo tom, repetindo palavras simples. Guiou-o pela lateral do caminhão, longe do movimento maior. Alguns olhares curiosos surgiram. Uma mulher comentou algo baixo para outra. Um homem balançou a cabeça. Sebastião não respondeu. Manteve o foco no cachorro. A conferência demorou mais do que o esperado. O sol subiu, esquentando o asfalto. Caramelo começou a demonstrar cansaço. As patas tremiam levemente. Sebastião pediu água, molhou a mão e passou pelo focinho do cachorro.
Criou uma sombra improvisada com um pedaço de lona. Cada pequeno cuidado custava tempo. O relógio seguia avançando. Quando tudo terminou, Sebastião voltou ao caminhão com a sensação de ter atravessado um campo minado. O alívio foi curto. O supervisor da empresa ligou, cobrando explicações pelo atraso. Sebastião respondeu de forma contida. Não entrou em detalhes. Desligou o telefone com a mão pesada. A estrada, que sempre foi previsível, começava a exigir escolhas novas. Seguiram viagem. O cenário mudou aos poucos. O verde intenso deu lugar a áreas mais secas. O ar ficou quente, com um cheiro de poeira. Caramelo dormiu por um tempo, acordando apenas quando o caminhão passava por trechos mais irregulares. Sebastião começou a cantar baixo, quase sem perceber. Uma moda antiga, aprendida com o pai. A voz era grave, constante. Caramelo se acalmava sempre que a canção surgia. No fim da tarde, pararam em um posto menor, mais simples. Lá, Sebastião encontrou Dona Lourdes, a cozinheira, uma mulher de fala mansa e olhar atento. Ela notou o Caramelo imediatamente. Perguntou, sem invadir, apenas observando. Sebastião contou o básico. Nada demais. Dona Lourdes trouxe um caldo morno, sugeriu misturar na ração. Caramelo aceitou com mais facilidade do que antes. Enquanto o sol descia, pintando o céu de laranja e roxo, Sebastião percebeu que aquele encontro não era apenas um favor. Era uma aprendizagem. Ele estava sendo obrigado a desacelerar, a observar, a ouvir. Caramelo, deitado ao seu lado, respirava tranquilo. Mesmo sem enxergar, parecia sentir que algo estava mudando ao redor. O caminhão voltou à estrada quando a noite caiu de vez. As luzes cortavam a escuridão. Dentro da cabine, o silêncio não era mais vazio. Era compartilhado. Sebastião dirigia com atenção redobrada. Caramelo dormia. A estrada seguia longa, mas agora havia um ritmo novo, marcado não pelo relógio, mas pela presença constante de um cachorro caramelo que, sem ver o caminho, começava a fazer parte dele. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina que se ajustava aos poucos. Sebastião passou a acordar ainda mais cedo para garantir que Caramelo tivesse tempo suficiente para se orientar antes de seguir em viagem. O cachorro já reconhecia o som da porta abrindo, o clique da guia, o leve bater da bota no chão. Cada ruído virou um sinal. A estrada ensinava, mas também cobrava. O clima mudou rapidamente. O calor aumentou, secando o asfalto e levantando poeira fina que entrava pelas frestas do caminhão. O cheiro de diesel misturado ao de terra quente dominava o ar. Caramelo sentia a diferença. Bebia mais água, respirava mais rápido nos horários mais quentes. Sebastião passou a planejar melhor as paradas, buscando sombra e silêncio sempre que possível. Isso significava alterar trajetos conhecidos, evitar horários de pico, aceitar atrasos que antes não existiam. Em uma dessas paradas, Sebastião precisou lidar com a impaciência de outros caminhoneiros. Alguns reclamavam da demora, outros faziam comentários atravessados ao ver o cachorro cego sendo guiado com cuidado. Sebastião mantinha o olhar baixo, concentrado em Caramelo. Não discutia. Não explicava. Apenas seguia. Cada escolha dessas tinha um peso, mas também fortalecia algo que crescia dentro dele. Caramelo começou a demonstrar pequenas mudanças. O rabo abanava com mais frequência quando ouvia a voz de Sebastião. O corpo relaxava mais rápido ao deitar na cabine. Ele ainda esbarrava em objetos, ainda se assustava com sons inesperados, mas já não congelava. O medo dava espaço à cautela. Era pouco, mas era real. Em uma manhã abafada, durante uma parada para descanso, Sebastião tentou lavar as patas de Caramelo com uma garrafa de água. O contato frio fez o cachorro recuar, tenso. Sebastião interrompeu o gesto imediatamente. Esperou. Sentou no chão ao lado dele, falou baixo, deixou que Caramelo cheirasse a garrafa antes de tentar novamente. A paciência custou tempo e água, mas evitou um retrocesso maior. Pequenas decisões moldavam o caminho. A estrada apresentou novos desafios. Um trecho em obras obrigou Sebastião a esperar horas sob o sol. O barulho das máquinas era intenso. Caramelo se encolheu, tremendo. Sebastião improvisou uma proteção com lona, colocou o corpo entre o cachorro e o ruído mais forte, cantou baixinho até a tensão diminuir. Quando finalmente puderam seguir, ele sentia o corpo exausto,
mas o cachorro estava calmo. O sacrifício era visível. À noite, pararam em um posto maior. Luzes fortes, vozes altas, cheiro de comida frita no ar. Sebastião hesitou antes de descer com Caramelo. Observou o ambiente, escolheu um caminho mais afastado. Mesmo assim, uma criança se aproximou rápido demais, tentando tocar o cachorro. Caramelo se assustou, recuou bruscamente. Sebastião interveio com firmeza, sem agressividade. Pediu distância. A mãe puxou a criança, constrangida. O episódio deixou marcas. Caramelo demorou a se acalmar. Sebastião também. Dentro da cabine, mais tarde, o caminhoneiro ficou em silêncio por muito tempo. Pensava nas limitações. Pensava no futuro. Pensava se estava preparado para proteger Caramelo em todos os lugares. O cachorro, como se percebesse o peso daquele silêncio, aproximou o focinho da perna de Sebastião e permaneceu ali. Não pedia nada. Apenas ficava. O gesto simples atravessou o cansaço como um calor discreto. Os dias avançaram. O cenário mudou novamente. Regiões mais verdes surgiram, com cheiro de capim cortado e vento mais fresco. Caramelo passou a reconhecer o som de pássaros pela manhã. Virava a cabeça, atento. Sebastião notava e sorria de leve, mesmo sem perceber. Em uma parada menor, Sebastião encontrou Dona Lourdes outra vez. A coincidência se explicava pela rota semelhante e pelos horários próximos. Ela observou Caramelo com cuidado, notando pequenas melhorias. Sugeriu um sino leve preso à bota de Sebastião, algo simples, para ajudar na orientação. Sebastião comprou, sem discutir. Não sabia se funcionaria, mas guardou. Quando seguiram viagem, o sino ainda estava no bolso. Não foi usado naquele momento. Mas a ideia ficou. Como tantas outras que surgiam agora, não como soluções imediatas, mas como possibilidades. A estrada continuava exigente. O trabalho seguia pesado. O corpo doía. O tempo apertava. Ainda assim, Sebastião sentia que algo essencial estava sendo construído, passo a passo, no ritmo possível de um cachorro caramelo que, mesmo sem enxergar o mundo, começava a se mover com mais confiança dentro dele. O sol subiu forte naquela manhã e o calor começou a se espalhar pelo caminhão. Sebastião abriu a porta com cuidado para que Caramelo pudesse sentir o ar fresco antes de seguir viagem. O cachorro farejou o chão, se movimentando devagar, testando cada passo com atenção. O piso quente fazia suas patas encostar levemente no asfalto, mas ele avançava, apoiando-se na mão firme que o guiava. Cada passo era um aprendizado, cada toque uma referência. Seguiram pela estrada que cortava planícies secas e trechos de mato cerrado. O vento levantava poeira fina que entrava pelas frestas do caminhão, misturando-se ao cheiro de terra aquecida pelo sol. Sebastião mantinha o olhar atento, ajustando a velocidade para garantir estabilidade. Caramelo, ainda inseguro em alguns momentos, reagia aos sons dos veículos que passavam. O cachorro começou a confiar no toque da mão do caminhoneiro e no ritmo constante do motor como sinais de segurança. Durante uma parada em um posto pequeno, Sebastião percebeu que Caramelo hesitava antes de sair da cabine. O espaço era estreito, com movimento de pessoas e outros animais. Ele se agachou, deixou que o cachorro tocasse seu braço com o focinho, e guiou cada passo com cuidado. Caramelo avançava devagar, farejando o ambiente, sem se afastar. Sebastião comprou água fresca e um pouco de frango para misturar na ração. O cachorro comeu sem pressa, atento a cada ruído do entorno, enquanto o caminhoneiro observava e se certificava de que nada o surpreendesse. Mais tarde, ao voltar à estrada, o caminhão passou por uma ponte estreita. O som da madeira rangendo e o espaço limitado fizeram Caramelo se encolher levemente, mas Sebastião ajustou a guia e manteve a voz firme. O cachorro começou a reconhecer a cadência do motor e a confiar no toque do dono. Cada obstáculo no caminho, cada mudança de cenário, era encarada como um exercício de paciência e atenção. O trânsito aumentou em trechos próximos a pequenas cidades. Sebastião decidiu manter distância dos veículos maiores e reduziu a velocidade. Caramelo se manteve quieto, observando pelo tato e pelos sons. O caminhoneiro percebeu que o cachorro estava começando a se adaptar ao ritmo irregular da estrada e aos estímulos inesperados. Isso exigiu dele atenção constante e decisões rápidas, como escolher rotas laterais ou horários alternativos para evitar congestionamentos.
Em uma das paradas para abastecimento, Sebastião encontrou Helena, uma voluntária de uma associação de animais. Ela observou Caramelo com cuidado, notando pelo molhado e a postura ainda tensa. Sugeriu alguns cuidados simples, como hidratação frequente e exercícios leves de orientação dentro da cabine. Sebastião seguiu suas instruções, improvisando pequenos exercícios de desvio e aproximação. Caramelo respondeu melhor do que esperava, avançando com confiança guiado apenas pelo toque e pela voz firme do dono. O dia avançou e o cenário mudou para trechos de mata mais densa. O cheiro de folhas úmidas dominava o ar, e o som de pássaros era constante. Caramelo reagia aos cheiros e aos sons com atenção redobrada. Sebastião passou a usar a mão como referência constante, tocando o dorso do cachorro e guiando em curvas e obstáculos pequenos, como pedras ou raízes que apareciam na estrada lateral. Cada movimento exigia cuidado, mas fortalecia o vínculo entre os dois. Durante a tarde, chegaram a um trecho de estrada com irregularidades e buracos profundos. Sebastião reduziu ainda mais a velocidade e ajustou a guia de Caramelo. O cachorro se apoiava na mão do caminhoneiro e começou a antecipar movimentos do veículo pelo som do motor e vibrações do chão. Sebastião percebeu que o aprendizado era gradual, mas que cada prática deixava Caramelo mais seguro. No final do dia, encontraram um pequeno restaurante de beira de estrada. Sebastião estacionou, escolheu um canto mais tranquilo e desceu com Caramelo. O cachorro hesitou no início, mas aceitou a comida e água que o dono ofereceu. O vento trazia cheiro de churrasco e temperos caseiros, misturando-se ao aroma de terra molhada que ainda persistia em suas patas. Sebastião observou cada movimento, garantindo que Caramelo não se afastasse. Ao retornarem à cabine, Caramelo se deitou no mesmo canto da manta, respirando de forma mais regular. Sebastião ligou o caminhão, ajustou os espelhos, conferiu a carga e começou a dirigir novamente. O silêncio entre eles não era vazio, mas cheio de atenção, cuidado e aprendizado. Cada decisão tomada durante o dia, cada obstáculo enfrentado e cada passo dado reforçava a confiança mútua, tornando a viagem menos imprevisível e mais segura, mesmo em meio às incertezas da estrada. A estrada seguia reta e silenciosa naquela manhã. O vento atravessava as frestas do caminhão, trazendo cheiro de terra seca e mato queimado pelo sol. Caramelo estava acordado, farejando o ar, atento a cada som. Sebastião mantinha as mãos firmes no volante e os olhos atentos ao horizonte. A rotina de movimentos coordenados entre motorista e cachorro estava se consolidando. Cada freada, cada curva, cada aceleração precisava ser calculada, mas agora com Caramelo mais confiante, a execução era mais fluida. Durante uma parada em um posto afastado, Sebastião aproveitou para limpar o focinho e as patas de Caramelo. O cachorro se manteve parado, permitindo cuidado, mas atento aos arredores. Um grupo de caminhoneiros observava a distância, comentando entre si sobre o cachorro cego. Sebastião ignorou os olhares, concentrando-se no cuidado do animal. Colocou água fresca e misturou um pouco de ração com frango, garantindo que Caramelo se alimentasse antes de continuar a viagem. O trecho seguinte da estrada era cercado por vegetação densa. O cheiro de folhas molhadas e madeira dominava o ar. Caramelo demonstrava mais segurança, movimentando-se com passos curtos, mas decididos dentro da cabine. Sebastião observava cada reação, ajustando a guia improvisada quando necessário. Ele passou a notar que pequenos ruídos, como o bater de galhos ou o som de pássaros, faziam Caramelo pausar e escutar com atenção. Em uma das paradas para descanso, Sebastião encontrou um pequeno comércio de beira de estrada. A dona do local ofereceu frutas e pão fresco. Sebastião comprou alguns itens, e ao voltar para o caminhão, percebeu que Caramelo estava inquieto. O cachorro se aproximou do motorista, farejando cada saco de alimento, identificando cada cheiro. Sebastião sorriu discretamente, percebendo que o vínculo entre eles se fortalecia a cada gesto simples. No percurso da tarde, a estrada tornou-se mais irregular. Buracos e trechos esburacados exigiam atenção constante. Caramelo se apoiava na mão de Sebastião para sentir cada movimento. O cachorro aprendeu a antecipar pequenas trepidações pelo som do motor, ajustando o corpo para manter o equilíbrio. Sebastião mantinha a guia curta, permitindo que o animal explorasse o espaço seguro da cabine sem risco. Em um momento, o caminhoneiro precisou lidar com o tráfego intenso próximo a uma cidade. Caramelo ficou tenso com o barulho de buzinas e motores. Sebastião falou baixinho, tocando o dorso do cachorro. A voz firme e o toque constante serviram como guia,
ajudando Caramelo a se acalmar. Cada situação nova exigia estratégias adaptadas, mas a confiança mútua permitia que eles superassem os desafios sem pânico. Ao final do dia, chegaram a um pequeno restaurante de estrada, conhecido pelos caminhoneiros. Sebastião estacionou em um canto mais afastado, garantindo segurança. Caramelo foi guiado até a sombra de uma árvore próxima, onde pôde beber água e descansar. O cachorro respirava de forma mais regular, observando os sons do ambiente com atenção. Sebastião preparou a ração, misturando alimentos e oferecendo devagar, sem pressa, observando cada reação. Enquanto o sol começava a se pôr, Sebastião percebeu que Caramelo respondia a sinais sutis que antes eram ignorados. A posição das mãos, o toque no dorso, a cadência da voz, tudo era interpretado pelo cachorro. A comunicação não verbal havia se tornado mais eficiente, tornando a viagem mais segura e harmoniosa. Caramelo demonstrava confiança, mas ainda permanecia. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Atento a qualquer movimento brusco. O caminhão voltou à estrada com a noite chegando. As luzes refletiam no asfalto molhado por chuva recente em alguns trechos. O som do motor misturava-se ao do vento e ao farfalhar das folhas próximas. Dentro da cabine, o silêncio era acompanhado pelo respirar constante de Caramelo. Sebastião mantinha os olhos no caminho, consciente de que cada dia de viagem exigia paciência, atenção e adaptação. O amanhecer trouxe uma luz suave que iluminava a estrada cercada por árvores baixas e pastagens. O ar estava úmido e misturava o cheiro de terra fresca com o aroma da vegetação. Caramelo acordou devagar, tateando o chão com as patas e farejando o espaço ao redor da cabine. Sebastião percebeu o movimento, abriu a porta devagar e colocou a guia curta, permitindo que o cachorro explorasse o espaço seguro. Cada passo de Caramelo era coordenado com a mão firme que guiava seu corpo, transformando simples movimentos em rotina de aprendizado. Durante uma parada em um pequeno ponto de descanso, Sebastião percebeu que o cachorro estava inquieto. O terreno irregular, com pedras e pedaços de madeira, dificultava os movimentos do animal. O caminhoneiro improvisou, colocando uma lona dobrada para nivelar o chão e oferecendo água fresca. Caramelo farejou cada ajuste, cheirando a lona e tateando com as patas antes de se acomodar. O esforço de Sebastião era constante, mas o cachorro mostrava sinais de adaptação. Mais tarde, o caminhão passou por um trecho de estrada cercado por um rio estreito e algumas pontes antigas de madeira. O rangido e a vibração das tábuas faziam Caramelo se encolher levemente, mas Sebastião manteve a voz firme, encorajando-o a seguir. O cachorro apoiava o corpo na mão do caminhoneiro, sentindo cada movimento do veículo. A confiança construída nos dias anteriores permitiu que ele avançasse sem pânico, mas atento a cada som e vibração. Em uma pequena cidade à beira da estrada, Sebastião decidiu parar para abastecer e fazer compras rápidas. Caramelo permaneceu quieto na cabine, farejando o ambiente através da porta aberta. O movimento das pessoas e veículos despertava sua atenção, mas ele não se afastava da sombra da cabine. Sebastião entrou no posto, comprou pão, frutas e água, retornando rapidamente para o caminhão. Cada minuto fora da cabine era calculado, pois a segurança do cachorro dependia da atenção constante do dono. A tarde trouxe mudanças no clima. Nuvens pesadas avançavam, prometendo chuva. Sebastião acelerou o passo, ajustando a velocidade do caminhão e guiando o Caramelo de maneira a minimizar solavancos e barulhos repentinos. O cachorro se mantinha alerta, os ouvidos se movendo a cada ruído, o corpo se ajustando conforme sentia o chão vibrar. Sebastião percebeu que a adaptação de Caramelo estava avançando, mas ainda havia momentos de tensão que exigiam cuidado redobrado. Em um trecho de estrada mais deserto, Sebastião reduziu a velocidade para observar o comportamento de Caramelo. O cachorro se aproximou devagar da mão estendida, apoiando-se e explorando o espaço limitado. O toque constante do caminhoneiro servia de guia e conforto. Cada curva, cada solavanco, era enfrentado com coordenação mútua. A atenção do motorista e a percepção do cachorro se tornavam mais sincronizadas a cada quilômetro percorrido. Quando o sol começou a se pôr, os tons alaranjados e rosados preencheram o céu. Sebastião aproveitou a luz ainda disponível para encontrar um ponto seguro para descansar. Parou o caminhão perto de um pequeno bosque à margem da estrada. Caramelo desceu com cuidado, farejando o ambiente,
sentindo o cheiro de folhas e terra molhada. Sebastião ofereceu água e ração, garantindo que o cachorro se alimentasse antes da próxima etapa da viagem. Enquanto o céu escurecia, Caramelo se deitou sobre a manta na cabine, respirando de forma constante. Sebastião ajustou os espelhos, conferiu a carga e revisou a rota no mapa improvisado. O silêncio entre os dois não era vazio, mas cheio de atenção e aprendizado. Cada obstáculo enfrentado durante o dia reforçava a comunicação não verbal que se estabelecia entre o caminhoneiro e o cachorro cego. O caminho à frente ainda era longo, mas Sebastião sentia que Caramelo confiava mais nos movimentos, no toque, na cadência da voz e no ritmo do caminhão. Cada desafio do dia havia sido superado com paciência e adaptação, preparando ambos para os próximos trechos. A estrada continuava a testar limites e habilidades, mas a parceria construída se fortalecia a cada passo dado. O dia começou com nuvens baixas cobrindo a estrada. A umidade no ar deixava o cheiro da terra mais intenso, misturado ao odor do asfalto quente. Caramelo despertou ao som do motor, farejando o ambiente antes de se mover. Sebastião abriu a porta com cuidado, mantendo a guia firme. O cachorro avançava com passos curtos, explorando o espaço da cabine e testando o terreno próximo, ajustando o corpo a cada mudança de superfície. Durante uma parada para abastecimento em um posto remoto, Sebastião percebeu que Caramelo hesitava perto do movimento de outros caminhões. O cachorro recuava levemente ao sentir vibrações no chão. O caminhoneiro guiou até uma área mais tranquila, oferecendo água e pedaços de frango misturados à ração. Caramelo comeu devagar, farejando o ambiente, atento a qualquer mudança ao redor. Cada gesto era acompanhado de paciência e precisão para garantir a segurança do animal. A estrada à frente apresentava curvas suaves, mas constantes subidas e descidas que exigiam atenção. Caramelo, apoiado na mão de Sebastião, ajustava o corpo conforme sentia as vibrações do caminhão. O cachorro começava a antecipar os movimentos mais previsíveis, apoiando-se e equilibrando-se melhor. Sebastião mantinha a voz firme, orientando e reforçando sinais de segurança. O silêncio da cabine estava cheio de coordenação entre os dois. Em uma pequena cidade ao lado da rodovia, Sebastião decidiu parar para comprar suprimentos. Caramelo permaneceu dentro do caminhão, farejando o ar e ouvindo os sons do local. Pessoas se aproximaram, observando o cachorro cego. Sebastião os manteve à distância, evitando confusões e garantindo que Caramelo não se assustasse. A interação com estranhos era controlada, mas permitia que o cachorro se acostumasse gradualmente a ambientes diferentes. O trecho seguinte da estrada era cercado por árvores altas, criando sombras densas no asfalto. O som do vento entre os galhos misturava-se ao ruído do motor. Caramelo se movia de maneira mais confiante, aproveitando a mão de Sebastião como referência constante. Cada passo era calculado, e o cachorro começou a antecipar curvas e pequenos solavancos pelo toque e vibração do caminhão. Sebastião notava que a comunicação não verbal se tornava mais eficiente. Durante uma parada rápida para descanso, Sebastião percebeu que Caramelo demonstrava curiosidade ao explorar o entorno imediato. O cachorro tateava com o focinho e apoiava as patas, aprendendo a identificar obstáculos próximos. Sebastião guiava a exploração com cuidado, permitindo pequenas descobertas sem expor o animal a riscos. O treinamento contínuo consolidava confiança e independência dentro dos limites da segurança. À tarde, a estrada mudou para um trecho mais deserto, com poucas árvores e vento intenso. Caramelo se manteve atento, ajustando a postura ao sentir rajadas. Sebastião reduziu a velocidade, mantendo o controle total sobre o veículo e oferecendo segurança ao cachorro. O ambiente exigia adaptação, mas a prática acumulada nos dias anteriores permitia que ambos avançassem com confiança, coordenando movimentos e reações. No final do dia, chegaram a um ponto de descanso com estrutura simples, mas suficiente para reabastecer e alimentar Caramelo. O cachorro explorou o pequeno espaço ao redor, farejando a terra, árvores e cheiro de outros animais. Sebastião observava a cada passo, garantindo segurança e conforto. Preparou a ração, misturou água fresca e verificou se Caramelo se alimentava bem antes da próxima etapa. O céu começou a escurecer, tingido por tons de laranja e violeta. Sebastião revisou mapas e ajustes da rota, enquanto Caramelo se acomodava sobre a manta da cabine. O cachorro respirava de forma regular, atento aos sons ao redor. A viagem ainda exigia atenção constante, mas a confiança mútua crescia. Cada desafio do dia havia sido superado com precisão, paciência e adaptação,
fortalecendo o vínculo que tornava a estrada menos imprevisível e mais harmoniosa. O dia amanheceu com céu claro e vento leve, trazendo cheiro de mato queimado em alguns trechos da estrada. Caramelo despertou com a rotina já conhecida, farejando o ambiente e tateando o chão com cuidado. Sebastião abriu a porta da cabine e manteve a guia firme, permitindo que o cachorro explorasse os primeiros metros antes de seguir viagem. Cada passo era calculado, cada toque orientava Caramelo a manter equilíbrio e confiança. Durante uma parada em um posto isolado, Sebastião aproveitou para ajustar o arranjo da cabine, reorganizando mantas e a guia improvisada. Caramelo observava atentamente, farejando o cheiro de outros animais e veículos. O caminhoneiro colocou água fresca em um recipiente baixo e misturou ração com frango, oferecendo ao cachorro. Caramelo comeu de forma mais segura, farejando o entorno antes de cada mordida, demonstrando confiança crescente no ambiente ao redor. O trecho seguinte da estrada apresentava curvas suaves e pequenos trechos de subida. Caramelo se apoiava na mão firme de Sebastião, sentindo cada vibração do veículo. O cachorro começou a antecipar pequenas irregularidades no solo, ajustando o corpo e mantendo equilíbrio com menos hesitação. Sebastião notava que a comunicação entre eles, baseada em toque e voz, se consolidava a cada quilômetro. Em uma cidade pequena à beira da rodovia, Sebastião decidiu parar para reabastecer e comprar suprimentos. Caramelo permaneceu na cabine, farejando o ar, atento ao movimento das pessoas e veículos. Um homem se aproximou para observar o cachorro cego, mas Sebastião manteve distância, controlando a situação com firmeza. O cachorro permaneceu calmo, acostumando-se aos sons e cheiros novos sem demonstrar medo. Mais tarde, a estrada se transformou em um trecho cercado por árvores baixas e pastagens. O vento levantava folhas secas e poeira, criando pequenas barreiras que Caramelo sentia pelo toque da guia. Sebastião manteve a mão firme no dorso do cachorro, orientando cada movimento. O ritmo da viagem exigia atenção constante, mas o cachorro respondia com passos calculados e confiança crescente. Durante uma parada rápida, Sebastião percebeu que Caramelo demonstrava interesse em explorar o espaço ao redor da cabine. O cachorro farejava cada canto, testando obstáculos como pequenas pedras e raízes. Sebastião guiava a exploração de forma cuidadosa, permitindo que Caramelo aprendesse a lidar com obstáculos dentro da segurança da supervisão constante. O progresso do cachorro era evidente, cada pequeno avanço refletia paciência e treino contínuo. À tarde, a estrada tornou-se mais deserta, com poucos veículos passando. O vento soprava forte e levantava areia e poeira. Caramelo ajustava a postura ao sentir as rajadas, apoiando-se na mão de Sebastião. O cachorro reconhecia o ritmo do motor e o toque constante como sinais de segurança. Cada desafio do caminho exigia atenção e adaptação, mas também fortalecia a confiança entre os dois. No final do dia, Sebastião encontrou um ponto de descanso com área verde e sombra de árvores. Caramelo explorou o espaço ao redor, farejando o cheiro de outros animais e a terra úmida. Sebastião preparou a ração e misturou água fresca, garantindo que o cachorro se alimentasse e se hidratasse antes da próxima etapa. O ambiente calmo permitia descanso e recuperação, importantes para a viagem que ainda seguiria longa. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e violeta, Sebastião revisou a rota e ajustou os espelhos do caminhão. Caramelo se acomodou sobre a manta, respirando de forma regular, atento aos sons do entorno. A confiança adquirida ao longo da viagem permitia que o cachorro se mantivesse seguro e tranquilo mesmo em ambientes diferentes. Cada obstáculo enfrentado reforçava a comunicação e a parceria entre Sebastião e Caramelo, tornando a estrada mais previsível e segura. O amanhecer trouxe uma luz dourada que iluminava a estrada como se anunciasse um novo começo. O vento fresco misturava cheiro de terra úmida com perfume de flores silvestres, sinal de que estavam se aproximando de uma região mais verde e calma. Caramelo despertou com energia diferente, farejando o ar e abanando o rabo devagar, sentindo o ambiente de forma mais segura. Sebastião abriu a porta da cabine e ajustou a guia, permitindo que o cachorro explorasse alguns metros antes de seguir viagem. Cada passo era coordenado, mas agora com uma confiança que não existia nos primeiros dias. Durante a primeira parada da manhã, Sebastião preparou a ração de caramelo e água fresca em um ponto de descanso com árvores e sombra. O cachorro comeu sem hesitação, tateando o chão e farejando as folhas caídas. O caminhoneiro observava cada movimento, notando que Caramelo reagia com segurança ao toque, à voz e aos sinais sutis de orientação. A rotina que antes exigia atenção constante agora fluía com naturalidade,
resultado de semanas de paciência, treino e dedicação. Ao longo da estrada, o cenário mudou novamente. Campos abertos, cercas de madeira e pequenas fazendas compunham a paisagem. Caramelo cheirava o vento, atento aos sons de animais e pássaros, e ajustava o corpo conforme as pequenas irregularidades da estrada. Sebastião reduziu a velocidade em alguns trechos para permitir que o cachorro se movesse com mais liberdade dentro da cabine, sentindo cada vibração, cada ruído, cada referência. A confiança que ele demonstrava era visível nos olhos e na postura. Em um ponto de parada próximo a uma pequena comunidade, Sebastião encontrou Dona Lourdes, que estava cuidando de alguns animais. Ela sorriu ao ver Caramelo, comentando sobre o progresso visível do cachorro. Caramelo farejou a mão dela e se aproximou com leveza, reconhecendo o cheiro familiar e aceitando o toque carinhoso. A interação foi breve, mas suficiente para reforçar o vínculo afetivo e demonstrar que o cachorro se sentia seguro mesmo fora da cabine. Durante a tarde, o caminhão passou por trechos de sombra e sol alternados. Caramelo se movia com segurança, usando a mão de Sebastião como referência, mas explorando mais espaço dentro da cabine. O cachorro começou a antecipar curvas e solavancos com facilidade, ajustando o corpo de forma quase automática. Sebastião observava com satisfação, percebendo que cada obstáculo vencido ao longo da viagem havia se transformado em aprendizado e confiança. Ao anoitecer, chegaram a um ponto alto da estrada, com vista para um vale iluminado pelos últimos raios de sol. Sebastião estacionou o caminhão e desceu para respirar o ar fresco. Caramelo se aproximou devagar, sentindo o vento, farejando cada cheiro, cada nova sensação. Sebastião se abaixou, acariciando o dorso do cachorro, que respondeu com leve lambida na mão do dono. Era um momento de silêncio compartilhado, cheio de confiança, amor e segurança. Na pequena cidade onde planejavam descansar por alguns dias, Sebastião encontrou uma casa com quintal espaçoso e sombra abundante. Ele decidiu que ali seria o lar temporário perfeito para Caramelo, um lugar seguro para explorar e descansar sem pressa. Caramelo tateou o espaço, farejando cada canto, correndo entre a grama e os arbustos. O cachorro exibia alegria genuína, o corpo relaxado, o rabo abanando em cada movimento. Sebastião observava com emoção, percebendo que cada esforço, cada cuidado, cada dia de atenção constante havia sido recompensado. Enquanto a noite caía, Sebastião e Caramelo se sentaram na varanda, ouvindo sons suaves de grilos e pássaros noturnos. O cachorro se deitou ao lado do caminhoneiro, a cabeça apoiada na perna dele, respirando de forma regular e tranquila. Sebastião olhou para o céu estrelado, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Caramelo, cego, mas confiante e seguro, tinha finalmente encontrado um lugar onde podia ser livre dentro de seus limites, cercado por proteção, carinho e estabilidade. O vínculo entre homem e cachorro estava consolidado, construído passo a passo, quilômetro a quilômetro, dia após dia. Cada desafio vencido, cada obstáculo superado, cada gesto de paciência e orientação transformou a jornada em uma história de companheirismo e amor incondicional. A estrada que antes parecia cheia de incertezas agora se transformava em memória de aprendizado, crescimento e confiança. O sol desapareceu por completo no horizonte, mas a luz que irradiava naquele momento era interior. Sebastião acariciou Caramelo mais uma vez, sentindo a respiração regular do cachorro. Ambos sabiam que haviam conquistado algo único, uma parceria construída com dedicação, amor e paciência. O silêncio da noite era pleno, mas carregado de alegria e esperança. Caramelo, mesmo cego, estava seguro, amado e feliz. Sebastião sorriu, sentindo que cada sacrifício e esforço havia valido a pena, e que juntos poderiam enfrentar qualquer estrada que a vida trouxesse. Fim. Você chegou até aqui? Então comente abrigo, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.